Já falamos que o Senhor, para dar apoio e confiança aos cristãos sob perseguição, inspirou João a escrever o livro de Apocalipse. Também falamos sobre como o Senhor usou símbolos nesse livro para transmitir informações que seu povo compreendesse. Por outro lado, aqueles que se opunham e não eram educados no cristianismo não seriam capazes de interpretar a verdade que o Senhor estava transmitindo. Agora que você sabe como os símbolos eram usados, vamos pegar uma boa parte dessa lição para compartilhar outras coisas que você precisa saber para poder ler o livro de Apocalipse. Se você quiser, podemos chamá-las de precauções. A primeira dessas precauções é uma que os pastores aprendem no seminário. Como a maioria de vocês nunca esteve num seminário, é claro, não tem a menor ideia de como é e o que se aprende lá. Se a minha memória não falha, e às vezes ela falha, eu aprendi algo parecido com isto. Deixe que as passagens mais claras da Escritura interpretem aquelas que não são tão claras. Você deve manter as passagens menos claras da Escritura consistentes com os escritos mais claros da Bíblia. Como eu disse, talvez a minha memória não seja tão precisa como deveria. Mas posso lhe dizer que essa verdade era repetida para nós muitas e muitas e muitas vezes. Eles nos diziam que as passagens claras da Escritura explicam as que não são tão claras. Essa é a forma como a igreja sempre interpretou a Bíblia, pelo menos até há pouco tempo. De qualquer forma, isso significa que... Bom, vamos tentar isto. Vamos dar uma olhada em Mateus 24. Jesus disse: naquele dia, 2 homens estarão trabalhando na fazenda. Um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão no moinho moendo trigo. Uma será levada e a outra deixada. Se uma pessoa lê essa passagem de uma forma isolada, pode achar que existe base para o que alguns pregadores chamam de arrebatamento. O arrebatamento é tema de uma série muito lucrativa de livros e filmes chamada Left Behind. O arrebatamento quer dizer, sem aviso, sem explicação, Deus vai levar todos os cristãos da terra e deixar os que não creem para trás. Carros dirigidos por cristãos vão bater. Aviões pilotados por pilotos cristãos vão cair. Trens conduzidos por cristãos vão descarrilhar. Bom, você já entendeu. Você não vai querer estar sendo operado por um médico cristão quando vier o arrebatamento, pois ele não vai concluir a operação. Se sua esposa é cristã, ela vai, e você será deixado para trás. Você não vai querer isso. Você não vai querer ser deixado para trás porque este mundo vai afundar rapidamente. Os que forem deixados serão atingidos por pragas, peste, seca, fome, morte. Pense bem, se essa doutrina é realmente importante, deveria haver muitas outras passagens falando sobre o arrebatamento. E há? Em toda a Bíblia Sagrada, não há. Você pode ler a Bíblia de novo e não vai encontrar o arrebatamento. Por outro lado, temos muitas passagens que ensinam que Jesus vai voltar e julgar o mundo. Bam! Os bons serão julgados, os maus serão julgados. Todos iremos para onde devemos ir, é isso. Por exemplo, o próprio Jesus disse: porque assim como o relâmpago risca o céu do nascente até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ele também disse: fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. O apóstolo Paulo escreveu: pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão na calada da noite. Quando as pessoas começarem a dizer tudo está calmo e seguro, então é que de repente a destruição cairá sobre elas. As pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está sentindo as dores de parto. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão, e o dia do Senhor não deverá pegá-los como um ladrão que ataca de surpresa. O apóstolo Pedro escreveu: porém o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia os céus vão desaparecer com um barulho espantoso, e tudo o que há no universo será queimado. A terra e tudo o que existe nela vão sumir.
Poderíamos continuar, mas nós não vamos. Em vez disso, pergunto: o que alguém aprende depois de ler todas essas passagens? Aprende que Jesus virá inesperadamente. Aprende que Jesus virá para julgar. Aprende que Jesus está vindo. E quando isso acontecer, será o fim desta velha criação. Agora, voltemos à passagem de Mateus sobre a qual se baseia a série Left Behind. Faria diferença se eu lhe dissesse que Jesus começou aquele parágrafo dizendo: mas ninguém sabe nem o dia, nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Faria diferença se eu lhe dissesse que o parágrafo termina com estas palavras: fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu senhor. Lembrem-se disto: se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. O que isso significa? Se a Escritura interpreta a si mesma, e ela o faz, significa que Jesus está nos dizendo para estarmos preparados. Significa que quando chegar o dia do juízo, ele vai levar os cristãos para o céu com ele. Essa passagem, não tão clara, não deve ser tomada isoladamente. Deve ser interpretada pelas muitas outras passagens bem claras da Bíblia. Caso contrário, você vai terminar com um arrebatamento não bíblico e não inspirado por Deus. Outra precaução que você precisa tomar é que a Bíblia significa literalmente o que diz, a menos que lhe diga que está falando de forma figurada. O perigo está no fato de que muitas pessoas misturam as coisas. Elas pegam e escolhem de forma aleatória as palavras que vão ler da Escritura. Isso se torna especialmente estranho se você estiver lendo o Apocalipse. Ou talvez deva dizer especialmente perigoso. Como este versículo: essas pessoas tornaram a viver e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Você já ouviu essa passagem alguma vez? Provavelmente não. Ainda assim, essa passagem é a base da doutrina chamada de o milênio. Já ouviu falar nisso? O milênio refere-se aos 1000 anos do reinado de Cristo. Bom, essa é a passagem que fundamenta a doutrina que diz que Jesus vai reinar na Terra durante 1000 anos e tudo vai ser realmente maravilhoso. Mas vamos olhar a passagem inteira. O Apocalipse 20 diz isto: então vi descendo do céu um anjo que tinha nas mãos a chave do abismo e uma corrente pesada. Ele agarrou o dragão, aquela velha cobra que é o diabo ou Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então o anjo jogou o diabo no abismo e trancou e selou a porta para que ele não enganasse mais as nações até terminarem os 1000 anos. Depois desses 1000 anos, é preciso que ele seja solto por um pouco de tempo. Em seguida, vi alguns tronos, e os que estavam sentados neles receberam o poder de julgar. Vi também as almas das pessoas que tinham sido degoladas porque haviam anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. Elas não tinham adorado o monstro nem a sua imagem, nem tinham recebido seu sinal na testa ou na mão. Essas pessoas tornaram a viver e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Se olharmos essa passagem literalmente, parece que está falando sobre um milênio, um período de 1000 anos em que Satanás está preso. Mas é isso mesmo? Quando os pastores estão no seminário, logo no segundo dia de aula, e eu acho que me lembro bem que é no segundo dia de aula, a segunda coisa que ensinam a eles é: ao ler uma passagem, não assuma que algumas coisas têm sentido literal e outras figurado, a menos que Deus lhe diga para fazer isso. Há uma diferença entre literal e figurado. Você se lembra de Calígula, o imperador romano sobre quem falamos? Quando ele adoeceu, dava a impressão de que ia morrer. Muitos disseram que dariam voluntariamente a sua vida para que a vida do imperador fosse poupada. Eles estavam fazendo uma declaração em sentido figurado. Mas para Calígula era literal.
Quando ele melhorou e encontrava-os pela rua ainda vivos, ele os matava. Ele perguntava: o que está fazendo aqui? Você deveria estar morto. Essa é a diferença entre o figurado e o literal. Agora, se vamos assumir que essa passagem afirma um reinado literal de 1000 anos de Jesus, isso significa que o diabo também precisa ser literalmente um dragão ou uma cobra? E que há um buraco real no chão no qual ele será lançado? Você não pode misturar a linguagem literal com a figurada sem ter uma razão para isso. Se fizer isso, vai tirar de um texto algo que Deus nunca disse. Mais uma vez, as passagens claras da Escritura interpretam as que são menos claras. Você não vai encontrar um milênio em outros lugares da Escritura, mas você vai encontrar Jesus vindo rapidamente para um julgamento total e final. E o que fazemos com esses 1000 anos? Nós explicamos e podemos explicar facilmente de forma correta. Mas não agora.